Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta parte da manhã. Nosso telefone 3721-6955. Tem aqui a Carol também no MSN, no Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Eu acredito que mesmo você querendo fazer alguma pergunta, não dê tempo hoje. Hoje tá difícil. Eu vou prevenir logo, falar de antemão, porque é preciso equilibrar aqui o conteúdo. O professor Valdemar é uma pessoa sensacional. O professor Valdemar Setzer é o nosso entrevistado aqui nesta oportunidade, nesta sexta-feira, dia 22. Ele estará hoje à noite no Colégio Pio XII, aqui em Poços de Caldas, no centro de Poços de Caldas. É uma palestra aberta ao público e você que está nos assistindo é convidado para participar e pode estar no local a partir das 6h30 da tarde. A palestra está prevista para começo às 6h30, na realidade, né? Então tem que chegar um pouco antes. E todos são convidados. Eu, por exemplo, quero estar também. Agora, eu quero também já deixar marcado nesse momento, na próxima segunda-feira, a sua volta aqui para a gente dar continuidade nesse assunto, porque é um assunto muito interessante. Então, na próxima segunda-feira, dia 26, não é isso? Dia 26, 24, 25, né? Na realidade, é segunda-feira, dia 25, você é convidado para também continuar assistindo aqui o Jornal do Sul de Minas e aí sim, talvez, organizar as suas perguntas para mandar o professor responde aqui durante o programa. E eu vou fazer uma pergunta, então. Professor, existe alguma associação entre violência e jogos eletrônicos? Fábio, você não acha que seria muito estranho se não houvesse? Não pode ser que a pessoa veja na televisão violência, ou no videogame é muitíssimo pior do que na televisão, porque na televisão a pessoa é condicionada pela imagem, principalmente, um pouco pelo som. Mas no videogame a pessoa não é condicionada só pela imagem e pelo som, é condicionada também pela ação. E videogame violento significa que quando a gente liga tem que sair atirando, tem que sair matando, porque senão o bonequinho com o qual a gente se identifica, isso se chama ego shooter, é o atirador na primeira pessoa. Existe um bonequinho que chamaram horrivelmente de Avatar, que deveria ser na Índia uma pessoa com desenvolvimento espiritual enorme, chamada de Avatar. E no jogo World of Warcraft, um dos piores que existe, mais jogados também, quando o bonequinho é morto pelos inimigos, sabe o que acontece? Vem um anjo e ressuscita aquele bonequinho, o Avatar. Imagina que coisa horrível, essas mensagens ridicularizando completamente a espiritualidade. Mas, obviamente, já foi, é mais do que provado. Eu trouxe, para citar na minha palestra, eu trouxe um artigo que é este aqui, de ano 2000. Existem já dezenas de artigos. Saiu no jornal Journal of Personality and Social Psychology, a revista de personalidade e psicologia social, uma revista científica americana. Eu vou traduzir o título: Jogos, videogames e pensamentos agressivos, pensamentos, sentimentos e comportamento. Olhem só. Pensar, sentir e querer. Pensamentos, sentimentos e ações agressivas no laboratório e na vida. E eles, então, a partir de pesquisa com muita gente, eles, e esse e muitos outros artigos mostraram que é óbvio. A violência que é vista na televisão e principalmente nos videogames acaba aumentando a agressividade. Mas o que é agressividade? Ela vai desde a gente gritar com uma outra pessoa, ofender uma outra pessoa, certo? Até a matar a outra pessoa. E se vocês pegarem casos como, por exemplo, que eles começam esse artigo justamente citando aquela escola Columbine, na cidade de Littleton, houve aquele documentário, etc., no cinema, não é? Aqueles dois rapazes, eles treinaram, durante meses, eles ficaram treinando o que eles iam fazer com o videogame, certo? Inclusive, configuraram personagens para ficar com aqueles casacos pretos que eles vestiram, etc., tal, e ficaram treinando. Esse último rapaz, lá último dos últimos, lá na Noruega, que matou 77 pessoas, Kevin, qualquer coisa assim,
ele ficou jogando 16 horas por dia jogos violentos. Se não me engano, esse World of Warcraft ou alguma coisa semelhante. Ele ficou treinando. Houve um caso famosíssimo na cidade de Paducah, no Kentucky, nos Estados Unidos, em que o rapaz entrou numa escola dominical, devia ser numa igreja, certo? Se plantou na frente e começou a atirar, e deu 8 tiros, acertou 100%, sempre mirando ou na cabeça ou no tórax. E o mais impressionante é que ele jamais tinha pego uma arma na mão. Ele treinou tudo com videogame. Sabe por quê? Porque os videogames violentos, a origem deles é dessensibilização dos soldados do exército americano. Isso eu vou citar com mais detalhe na minha palestra hoje à noite. Então, o que está acontecendo? As crianças e adolescentes estão sendo dessensibilizados pela violência na televisão e principalmente no videogame. E o que acontece? Isso significa que elas não vão ter compaixão, não vão ter dó do sofrimento de uma outra pessoa. Isso é uma coisa terrível. Aquilo que a gente devia estar desenvolvendo é o que está se passando. Então, é mais do que óbvio que isso deveria ter alguma consequência. Já foi provado cientificamente e estatisticamente que realmente existe essa correlação entre quanto mais assiste violência, inclusive imediatamente, logo depois de assistir, por exemplo, o programa de televisão, fizeram com crianças isso aí, a curto prazo e a longo prazo aumenta a agressividade. E contrário a tudo isso, professor, é uma das indústrias que mais cresce, a indústria de games, inclusive exatamente. Acabou de acontecer, a E3 é uma feira de games famosa, que acontece trazendo as novidades no mundo de jogos eletrônicos. O que eu quero perguntar é o seguinte, então, de acordo com o que o senhor está dizendo, há uma possibilidade de que as crianças, adolescentes utilizam disso por um tempo ou não? O senhor é totalmente contra? Você acha que durante uma hora, uma parte do dia, meia hora por dia ou não? O senhor realmente é totalmente contra o uso de jogos eletrônicos? Fazer uma bula assim, né, de sexta, sábado e domingo, 2 horas por dia. Exatamente. Não é possível haver uma convivência harmoniosa? Gostei da pergunta, Carol. Bom, porque eu faço isso em casa. Isso é muito interessante. Eu também tenho filhos, né? Muito telespectador. Muitas pessoas me chamam de radical. Né? Acontece que a educação sempre foi radical. Quando a gente reconhece que alguma coisa faz mal para uma criança, como, por exemplo, lá em São Paulo, ainda bem que vocês não moram lá, nenhum pai deixa a criança brincar na rua no centro expandido da cidade. Eu já morei. Ninguém. Você não vê criança na rua. É lógico, é perigoso. Até de ser sequestrado. Certo? Então ninguém deve. Isto é radicalismo. Nenhuma escola, um exemplo que eu sempre dou, nenhuma cantina de escola vende cerveja ou cigarro. É radicalismo. Por quê? Porque quando se reconhece que alguma coisa é prejudicial para a criança ou para o adolescente, eles não devem ser expostos. Em nenhuma medida. Acontece que eu sou um dos poucos, aqui no Brasil quase sozinho, que está enxergando os males que esses meios eletrônicos estão fazendo com crianças e adolescentes. Quer dizer que a minha resposta é não. Se é para limitar para 1 hora, significa que existem problemas. Então, se com 1 hora é melhor do que 3 horas, 0 vai ser melhor do que 1 hora. Eu não tive televisão enquanto minha filha menor, eu tenho 4 filhos, a menor tem 38 anos agora, mas enquanto a menor não se tornou adulta, eu não tinha televisão em casa, simplesmente cortei o mal pela raiz. Agora, eu acho que computador, internet é muita utilidade. Eu não sou contra a tecnologia, eu não sou um novo ludita, como se diz. Eu não sou contra a tecnologia. Eu vim de ônibus de São Paulo. Imagina se eu viesse a pé ou de lombo de burro. Eu ainda estava na estrada, certo? Eu vim de ônibus. E se tivesse avião, eu teria vindo de avião. Mas eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra o mau uso da tecnologia. É preciso conhecer muito a tecnologia para a gente colocá-la no seu devido lugar. E eu queria aproveitar que eu estou com a palavra e mostrar para vocês uma notícia que saiu hoje no jornal Mantiqueira, certo? Página A5. Vou ler o título: Suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens do mundo. Aqui um trechinho. Antes as taxas eram maiores na terceira idade. Hoje a gente observa, é uma opinião de um cientista, hoje a gente observa que entre os jovens elas sobem assustadoramente. Aliás, eu digo o nome. Afirma Alexandrina Meiro, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Entre os jovens, a taxa multiplicou-se por 10, de 1980 a 2000, de 0,4 para 4 a cada 100 mil pessoas. Bom, olhem esse outro artigo aqui.
publicado no jornal Psychopathology, de psicopatologia, uma revista científica. Título do artigo: a relação entre o uso excessivo da internet e a depressão. Esses aparelhos provocam depressão em geral. Né? Por quê? A pessoa fica ali horas usando, etc. Termina de usar e diz: o que eu fiz com a minha vida? Eu fiz um buraco na minha vida, não serviu para nada. Não dá serotonina na cabeça. Esse artigo examinou 1.319 jovens e adultos. Né? E chegou à conclusão de que produz... eles fizeram uma correlação entre o vício da internet addiction, certo? Com depressão. Eles verificaram que as pessoas que eram viciadas em internet tinham grande chance de ter depressão. Então vocês veem que a situação é uma tragédia mundial assim, indescritível. Professor, nós vamos fazer um novo intervalo. Voltamos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.